acompanhe a partir de agora o programa Espiritualidade nos Negócios, uma realização da ACEMESBRA, Associação de Empresários Espíritas do Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um programa Espiritualidade nos Negócios. Programa esse que tem a realização da ACEMESBRA, Associação dos Empresários Espíritas do Brasil. Para você nos assistir e para nos sintonizar, pode procurar na rádio 85.5 FM ou também 77.9 FM Sorocaba. Querendo ver esse capítulo ou os anteriores, vá lá no portal mundomaior.com.br. Sejam realmente muito bem-vindos. Hoje nós vamos trazer mais uma amiga muito querida para contribuir nas boas práticas da vida. Hoje nós trazemos aqui pela primeira vez, espero que volte outras vezes, nossa amiga Márcia Feroldi. Seja muito bem-vinda, Márcia. Olá, Ronel, muito obrigada por esse convite, me sinto muito honrada em participar desse programa. Que bom. Márcia vai contar para nós um pouquinho de... Olha o tema que a gente vai abordar. Cuidar também é um ato de amor? Olha isso. Cuidar também é um ato de amor? E aonde a gente foi buscar isso? A gente foi buscar isso na própria história, né? Que o próprio Evangelho nos ensina. Não saiba o que a vossa mão esquerda dê, o que dê a mão direita. Nós vamos falar um pouquinho da história da profissional Márcia, como farmacêutica, a história de vida. E é isso que eu vou trazer agora a Márcia para bater esse papo. Márcia, quem é Márcia Feroldi? O que ela faz? O que ela deixou de fazer? Conta para nós um pouquinho de você. Se apresenta para o público. Bem, Márcia Feroldi, sou eu, farmacêutica, já tenho 61 anos e eu tenho farmácia há muitos anos. Aqui em Guarulhos desde 1994, então logo faremos 32 anos de farmácia, e farmácia com manipulação. É a arte de preparar os medicamentos dentro da farmácia, que é incrível essa alquimia. Já no interior também tive farmácia por 6 anos em Jaboticabal, onde eu nasci, e é uma paixão na minha vida, é uma missão, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e já poderia estar quase me aposentando, mas não consigo me ver longe dessa área. Realmente eu gosto muito do que eu faço muito com amor, e eu acho que é por isso que a gente não se cansa, né, Ronel? Quando a gente gosta de fazer uma coisa, tem um objetivo maior por trás, que a gente vai tomando ciência conforme vai ficando mais maduro. Porque no começo a gente não faz ideia, né, desse traçado que a vida fez pra gente. E quando chega um determinado momento, você fala, não é só misturar os medicamentos e fornecer um medicamento para a pessoa, não é só isso, é muito mais. Que tem a ver com o tema, cuidar também é um ato de amor. Sim. Né? E eu tenho certeza que você não só cuida, você zela, você tem primazia no que você faz. Isso ficou muito claro na sua fala. Mas a Márcia, além de farmacêutica, e já nós vamos falar quem é a farmácia, o pessoal vai ficar curioso. Que farmácia? Porque já ela é tão simpática, né? Nem parece, falou que tem essa idade, é mentira, é 45, você viu que olha como ela tá bem. Mas a Márcia faz outras coisas, ela tá imbuída em outras instituições, alguns trabalhos sociais. Eu sei que você tem esse lado apaixonante. Aí conta para nós um pouquinho onde você está colocada, envolvida. Fala para nós. Sim, bem, eu estou no Rotary, que eu gosto demais, há muitos anos, desde 2013, e fui criada assim, meu pai era do Lions, então já quando criança eu já entrei em contato com esse voluntariado, com esse trabalho social, e já foi me despertando. Então, quando cheguei aqui em Guarulhos, eu entrei para o Rotary, e isso me estimulou ao voluntariado, e é apaixonante, porque a partir do momento que você começa a fazer um trabalho voluntário, a sua vida muda totalmente. Você, no início, tem medo, às vezes, de perder alguma coisa. Não, eu vou gastar, eu vou ter que dar dinheiro. Gente, é a coisa mais incrível do mundo. Quanto mais você dá, mais você recebe.
É muito incrível. Você vai vendo a sua vida se transformar, você vai sentindo a proteção divina conforme você vai se doando para o trabalho voluntário. Depois também entrei no Conselho Regional de Farmácia, na Comissão de Ética, fiquei como presidente ali 6 anos, né, um trabalho voluntário também maravilhoso que o Conselho Regional de Farmácia faz. Tem as Casas André Luiz, que eu estou como conselheira nas Casas André Luiz, faço alguns trabalhos voluntários na casa também. É a coisa mais incrível do mundo, uma casa que se a gente fosse falar, a gente ia ter que ter vários programas, né, Ronel? E tem o SOS Família, né? Estamos lá, né? Eu, como voluntária, sou tesoureira, é um pequeno trabalho, mas é um trabalho voluntário. E isso só me dá alegria, isso me faz ser feliz. Eu gosto disso que eu faço, eu me sinto preenchida e eu acho que o caminho é por aí. E fiquei sabendo que tem um novo projeto que você e eu fomos convidados, é isso? Temos que assinar uma ata, não é isso? Pois é. Projeto Rister, não é? Acho que é isso. Já com as temos crianças. Com uma outra ONG Mais que uma nos ONG. convida para ser voluntários, quer dizer, como são muitos amigos, cada um fazendo uma parte, a ONG vai para frente. Se ficar para um só, ele não dá conta. Então, aí a gente pensa assim, será que eu vou dar conta de mais um? Mas, meu Deus, se Deus está colocando na minha frente, é porque tem um motivo. Isso. Você é tesoureira, hoje em dia tem a facilidade, né, da tecnologia, que nesse quesito da tesouraria, né, facilitou muito, né? Agora, em outros sentidos também, em outras funções também, na tesouraria bastante, que as pessoas não precisam mais ir ao banco, tudo é feito através do celular, aplicativos, o que ajuda bastante o voluntariado também. Exatamente. Então, essa é um pouquinho da nossa Márcia Ferodi. Mas hoje nós vamos abordar agora o tema a qual ela foi convidada, né? Você atua diariamente ajudando pessoas por meio da saúde e também do trabalho voluntário, que ficou muito claro. Em sua visão, onde termina o remédio e começa o cuidado da alma? Olha que pergunta linda. Nossa, é profunda, hein? Profunda. Eu vou repetir. Aonde termina o remédio e começa o cuidado da alma? Olha, Ronel, nesses anos de experiência, eu considero que o cuidado com a alma, ele inicia e termina, ele está sempre presente. Ele é o objetivo maior, né? Claro, a gente abre um comércio, a gente vai preparar o medicamento da pessoa, a gente quer ter a lucratividade, quer que entre um resultado para que a gente possa pagar os colaboradores, que isso também faz parte da nossa missão. Cuidar desses colaboradores não é só uma matemática, esse negócio. Porque, inclusive, na farmácia é um espaço muito especial. As pessoas chegam e muitas vezes elas falam ali coisas que elas não tiveram oportunidade de falar no médico, porque a consulta é muito rápida. O sistema hoje, né, tudo muito rápido. E às vezes um olhar, um abraço, um carinho, vamos sentar aqui no sofá, vamos conversar um pouquinho, né? Então, é incrível. Eu vou contar uma experiência bem pequena, rápida, de uma última experiência importante que eu tive. Recebi um cliente, uma simpatia, uma pessoa aqui da vila, né? Olha, estou assim, estou passando por esse problema, eu ouvi dizer que você poderia me indicar uma homeopatia ou um floral. Eu falei, vamos lá, vamos conversar. Sentamos ali no sofazinho, conversamos 30 minutos. Olha, nasceu um carinho entre nós, uma amizade, uma preocupação em saber se ele estava melhor. Então, as coisas foram evoluindo, né? E ele recebeu um diagnóstico, infelizmente, grave, bem grave, né, da saúde dele. O câncer já estava, assim, espalhado, né? Fez a cirurgia e eu fui visitá-lo na casa dele. Então, conheci a mãe dele, conheci o filho dele. Então, foi um momento muito especial. E nós, como espíritas, sabemos, né, Ronel? Não termina aqui. Não. E esse meu amigo, faz uma semana aproximadamente, ele retornou à pátria espiritual. Então eu pensei, meu Deus, por que eu apareci nessa hora?
falo, mas eu sou tão grato, porque eu nunca vou esquecer dele. Sabe, uma pessoa incrível que buscou um caminho, ele buscou um caminho, e ali pode ser que uma palavra que eu falei para ele deu uma força para ele continuar o trajeto dele, porque o trajeto continua. E é claro, eu falei de espiritualidade com ele, mesmo ele não sendo espírita, a gente fala do pai, né? Porque não tem como não falar, não tem como. Ele chegou e colocou o coração dele, falou tudo das coisas que o preocupavam para mim. Então, mais ou menos isso. Então, lindo. Vocês estão prestando atenção, caros ouvintes, telespectadores, aonde termina o remédio e começa o convidado da alma? Nós não estamos falando de dinheiro. Dinheiro é necessário, porque senão não mantém a farmácia de manipulação Violeta, aqui na Vila Galvão. E os colaboradores e todo o entorno. Mas se a gente tem esse olhar, esse apreço para com o público em geral, para o cliente, vira essa relação de fórum íntimo, no sentido mais amplo da palavra. Criou-se uma sinergia, conversou, posterior acompanhou, foi visitar. É isso. Então esse é o papel de quem cuida e cuida com amor. Com os ensinamentos do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba o que a vossa mão esquerda, né, o que dá a vossa mão direita. Como isso influencia a sua forma de empreender e servir no dia a dia? Bem, eu acho que isso é incrível, porque realmente nós temos contas a prestar lá em cima. E não importa muito aqui mostrar para as pessoas que o que eu fiz, o que eu dei, quanto que eu contribuí, o tempo que eu fico fazendo trabalho voluntário. Raramente eu faço isso. Mas hoje também é muito estimulado esse marketing, né, para que a gente divulgue as coisas que a gente faz. Mas esse ensinamento, né, vem mostrar para a gente que, ao final das contas, a conta é lá em cima e não aqui. Então eu faço mesmo de coração, não me importa quem seja, quem necessite, quem precisa de uma palavra, quem precisa de um cuidado, de uma orientação que eu possa dar, que eu possa ajudar. E não precisa de propaganda nenhuma, isso já é um benefício para a vida da pessoa e para mim mesma, que estou aqui em evolução. É a oportunidade que o Pai nos dá de evoluir, e é isso que norteia a minha vida, e eu espero que a de muitos. É interessante, porque eu já conhecia a Márcia, né, e sabia um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada, mas confabulando assim mais próximo, mais intimamente, a gente fica impressionado, porque é o coração que transborda. É a mão dadivosa que cuida, é o olhar que apacenta. Essa é a nossa Márcia querida, viu? Em um mundo tão competitivo, como manter a sensibilidade, a humildade, a caridade dentro da sua empresa, dentro das nossas empresas? Vamos colocar no âmbito maior, dentro das empresas. Certo. Como fazer isso? Bom, isso a gente vai trazer, claro, dos ensinamentos que a gente tem, né, da espiritualidade, da família, né, do modelo que a gente teve, familiar, e o modelo de Jesus, que é o maior modelo que existe para nós. Porque, por exemplo, na minha empresa, se eu estou lá e se eu não posso conversar com um colaborador que está triste, que está chateado, se eu não posso ajudar a menina da faxina a carregar um balde, entendeu? Para mim não tem graça, eu topo fazer tudo. É ser natural, é entender que tudo é passageiro, essa matéria é passageira, nós não temos nada, é tudo emprestado, e quando a gente for, fica tudo aqui, e aí o acerto de contas é em outro âmbito, é em outros valores. E até um dos trabalhos que eu faço, a voluntária na Casa André Luiz, é orientação aos espíritos. E ali, gente, eu aprendo tanto, tanto, porque quando eu vejo aqueles queridos irmãos
desnorteados, né, pela situação que eles se encontram, pela situação do desencarne deles, até eles se equilibrarem. A gente pensa, poxa, podia ser eu. Eu podia estar vivendo essa situação aí. Eu podia estar revoltada. Eu podia, né, estar perdida. Quer dizer, estamos muito pouco preparados para essa transição. E a gente se apega demais à matéria, né? Mas quando a gente for, cadê os vestidos? Cadê as joias? Vão ficar todas aqui. Seremos o quê? Só aquilo que realmente construímos, né, no sentido da fraternidade, né? Então, aquilo me mostra toda semana que eu não posso sair do caminho certo. Porque senão seremos os próximos a estar ali na fila da orientação. Né? Muito bem lembrado, estamos todos na fila, né? Estamos todos na fila. E eu na farmácia, eu lembro que o meu padrinho de Rotary, ele disse, quando ele me convidou para ir para o Rotary, ele sabe qual parâmetro que ele tomou? Eu estava pintando a fachada da farmácia, onde os pichadores na época, né, pichavam muito. Eu ia lá com a lata de tinta no dia seguinte e pintava em cima. Se eles pichavam de novo, eu ia lá, eu mesma. E ele achou aquilo incrível. Eu falei, nossa, mas é só uma pinturinha, não estou pintando a parede inteira, né? Mas ele achou legal isso e realmente, né? Não me importo de fazer um trabalho que parece que não é para mim. Não existe isso. Vamos lá pintar, vamos atender, vamos comprar, vamos vender, vamos conversar, vamos limpar, vamos fazer o que é preciso. Que lindo. Bom, você praticamente falou o que eu vou te perguntar agora, porque você falou tão bonito da sua experiência nas casas André Luiz, que a próxima pergunta é: a experiência nas casas André Luiz mudou a sua forma de olhar para as dores e a necessidade das pessoas? E você praticamente falou que sim. Então, que maneira? Então, finaliza para nós aí de novo. Certo. Que maneira que isso mudou? Nossa, é incrível quando eu comecei a fazer os trabalhos na Casa André Luiz, fazer os cursos, como a gente sente a proteção da espiritualidade conosco. E cada ano que vai passando, parece que você enxerga mais isso, você tem mais certeza, você vai visualizando, percebendo as coisas melhor. E esse trabalho voluntário da orientação espiritual é muito forte, porque ele afeta muito a nossa rotina, a forma como a gente encara a vida, as coisas, o plano material, o plano espiritual. Então muda muito, mas com certeza, de quando eu entrei nas casas André Luiz até hoje, eu acho que eu mudei muito, porque a minha visão se tornou mais aguçada em termos espirituais. E isso é incrível, porque a gente se enxerga melhor, se olha e fala, puxa vida, como eu precisava ser melhor lá atrás, eu não pedi perdão, eu não fui legal, e a gente precisa dar um passo, né? Muitos passos, que a gente agora, que a gente entende um pouquinho da espiritualidade, sabe que nível que está o nosso planeta, que nível que está o nosso entendimento, que nós somos considerados crianças numa escola, né, para o planeta Terra, nós somos crianças, ainda estamos engatinhando no crescimento da espiritualidade. Quando a professora falou a primeira vez disso, eu falei, imagina, eu falei, nós somos tão bons, eu sou tão ótima. Eu falei, gente, abafa. Eu falei, não é nada. Engano, né? Não, muito. Então é legal, porque o Espiritismo põe a gente no lugar da gente e faz a gente ver que se a gente não se esforçar, não fizer o melhor, vamos repetir a lição, né? Exatamente. Então não queremos. Que legal. Eu tenho certeza de que você que está aí comigo e todos vocês que vão assistir, gostou, compartilha, dá um like, porque é a Márcia falando com o coração de uma história com toda a veracidade, de toda a sua transformação. E é fundamental, mesmo que talvez alguns de vocês possam não entender quando ela fala, poxa, mas a comunicação, quando chega para nós na mesa e traz tanta informação, independente se você crê ou não crê, eu diria para você assim, toma cuidado, porque a gente tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser, perfeito?
Mas toma cuidado, porque existe uma coisa chamada ação-reação. E achei muito lindo quando a Márcia fala assim, sabe o que é mais interessante? Uma das coisas que eu aprendi, que quando eu olhei um pouquinho para o lado ou para trás, eu vi quanta coisa que eu não sabia, e eu errei, e faz parte. Eu questionei, eu briguei, eu fiz. E aí hoje eu tenho consciência plena que eu precisava arrumar, preciso corrigir. E o mais gostoso, quando a gente tem esse despertamento de consciência, e que dá tempo de começar ainda hoje. Retoma, refaz. Aquilo já, mas pede perdão, ajusta enquanto é possível. Como líder de farmácia e manipulação Violeta, o que você procura transmitir aos colaboradores além da parte técnica? Bom, em primeiro lugar, é um modelo de uma farmácia que respeita as pessoas, que respeita o consumidor e cuida dos colaboradores, né? Trabalhar com ética é o modelo maior que a gente tem, tanto que nós tivemos muitos funcionários, colaboradores que se transformaram em farmacêuticos. Vários se inspiraram em nós e resolveram cursar farmácia. Inúmeros. Muitos têm farmácia e depois a gente ajuda, né, a farmácia a crescer, depois ele anda com as próprias pernas. E dá um orgulho, né, de ver esse pessoal, fala, nossa, né, eu não falei nenhuma vez, você não quer fazer farmácia? Não. A hora que eu vejo, a pessoa tá lá, parou um curso ou terminou, começou farmácia. Mas foram muitos, e é muito incrível isso. E isso já voltou para nós. Nós tivemos uma colaboradora que entrou, uma simples assistente ali, e foi crescendo, crescendo. Ela terminou a faculdade dela, entrou no curso de farmácia e hoje ela é a farmacêutica da produção. Super importante, veste a camisa, é como se fosse uma filha da casa. E não é só uma, e teve a outra também. A outra passou por momentos difíceis, entrou, era uma colaboradora assim, excelente, não tinha formação nível superior. Aí teve um momento da vida dela, ela teve um rompimento amoroso e ela ficou muito mal, ela tentou tomar uns comprimidos, né? Falou que ia embora da farmácia. Falei, não, vamos ajudar essa menina e vamos lá, e fizemos tudo para ajudar ela. Ela ficou uns anos fora, ou em outros trabalhos, e retornou como farmacêutica. E assim, dá muito orgulho para nós, porque também é filha da casa, também esse modelo viu e estudou e se dedica e trabalha com muito amor, com muito carinho. São muitas histórias que a gente tem. Que lindo, eu já estou vendo que vou ter que trazer você a outros programas, porque o nosso tempo está quase acabando. Vamos para mais uma pergunta. Vamos. Muitas pessoas, né, carregam as suas dores invisíveis, como ansiedade, solidão e o próprio desânimo, né? O que você aprendeu ao longo da vida sobre a importância de acolher sem jamais julgar? Bem, o Espiritismo nos ensina bastante isso. Isso me ajudou muito, né? Porque o Espiritismo coloca que nós, como somos seres ainda em evolução, não temos o direito de julgar. Isso é um alívio. Poxa, imagina, a gente nem tem a competência para isso, né? Então não precisar fazer isso é incrível, porque a história tem sempre um outro lado. Então o colaborador está sofrendo, está tendo dificuldade no trabalho. Por quê? Tem um outro lado da moeda. Então, você pode ajudar, se ele estiver ali próximo de você, né? E orar, né? É super importante, porque não tem o que fazer. Nós não precisamos julgar. E fica tudo muito mais simples, né? Porque a energia de julgamento, ela é pesada, né? É para quem tem a capacidade, nós não temos. Então, nem compete só não compete, é só observar. Né? A gente tem que se treinar a observar, e é um exercício, né? Porque ali dentro a gente faz um julgamento. A gente faz. E temos que treinar, silenciar e observar. Só isso. Perfeito. Vamos para a última pergunta, né? Tá. Qual seria a sua maior herança que você vai deixar para o mundo?
Olha, eu acho que a maior herança seria o legado da farmácia, né? Que eu quero que continue. Quando eu não estiver aqui, meu desejo é que isso continue com os meus colaboradores, com os meus sócios, porque não é um negócio matemático, como a gente já comentou aqui. É uma missão de cuidar das pessoas, de ser ético, de respeitar o consumidor, de respeitar os colaboradores. É uma grande família, porque a pessoa entra ali, ela vai ter crises, vai ter casamento, vai ter separação, e a gente está ali junto. Vai nascer o filho, a gente está ali comemorando junto, ajudando ela. Então é uma grande família, todos se ajudam, e assim foi determinado. Eu acredito que a farmácia é um palco importante para esse aprendizado, para encontros, né? Já saiu muito casamento ali também, muito legal. Para encontros que são necessários para a evolução do ser humano. Eu acho que é isso. E, claro, sustenta várias famílias, né? As famílias conseguem, né, se abastecer no sentido material também. E, meu Deus, é o carinho, a forma de consultar o cliente, de orientar o cliente, fazer com amor, com carinho. Já chegamos a dispensar colaborador que não trata mal o cliente, fala, não pode ser, aqui não, é uma advertência, explica, não entende, aí tem que mudar, né? Mas a gente não pode admitir, porque então isso é um modelo que a gente criou. Isso. E que muitos se sentem bem quando os colaboradores saem dali, rapidamente eles acham trabalho, fala que da Farmácia Violeta é uma referência, fala, opa, teve uma boa escola, e isso para nós é muito importante. Agora a gente está numa parceria com a ENIAC, das estagiárias, né, de farmácia, passando algumas por lá, então dá muito orgulho para a gente também, da instituição nos aceitar, né, de poder orientar os estudantes de farmácia, né? Muito importante para nós também. Bom, vocês conheceram um pouquinho hoje de Márcia Feroldi e nós queremos agradecer imensamente a sua participação. A gente fica encantado, né, com a sua destreza, a sua veemência, a sua linda história. Compete vir mais, você tem muito que acrescentar, que somar, e eu quero então agradecer a você que esteve conosco até esse presente momento, e lembrando, né, se você quiser assistir esse programa ou alguma reprise, sintonize 85.5 FM ou também 77.7 FM Sorocaba, ou se preferir, portal mundomaior.com.br. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Espiritualidade dos Negócios. Lembrando que esse programa tem a realização da ACEMESBRA, Associação dos Empresários Espíritas do Brasil. Meu muito obrigado. Márcia, até logo aí. Muito obrigada, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Um grande abraço. Até uma próxima. Beijo no coração. Você acompanhou Espiritualidade nos Negócios.